pós-traumático. Ao seu lado está a Lúcia. Lúcia, bem-vinda. Muito obrigada também. A Lúcia vem partilhar a sua história porque, no fundo, também encontrou o aconchego que necessitava numa determinada altura na vida numa outra associação. Penso que a Artemis. No seu caso, foi a perda de um filho que a levou à depressão, à angústia, à tristeza. Estava grávida. Eu estava grávida de 39 semanas de gravidez. Então estava quase a ver o seu filho? Estava quase na hora H, era uma menina, a Marisa. Há 3 anos atrás, fez ontem precisamente 3 anos que ela nasceu e depois acabou por falecer 10 horas depois, porque não sobreviveu, decorrente de um incidente, que durante o final da gravidez houve alguns sinais de alerta que não foram bem acautelados na altura pela médica que vigiava e tive um descolamento total da placenta. De manhã acordei com grandes perdas, as urgências, onde fizeram cesariana de urgência. A Marisa nasceu em morte aparente, só bateu o coração aos 10 minutos com reanimação e adrenalina e teve nos cuidados intensivos de neonatologia até durante cerca de 10 horas, depois acabou por não conseguir sobreviver. Os médicos deram-lhe alguma esperança durante essas 10 horas? Sim, a partir do momento... Ou as sequelas seriam terríveis? As sequelas seriam muito más. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que eu soube que fui para a cesariana de urgência e que me apercebi que era um descolamento de placenta, eu estava consciente que o problema era muito grave. Eu depois também eu própria estive em risco de vida, porque o útero não estava a reagir e havia ali um risco muito grande, em última instância, de retirarem o útero, ou então ou era o útero ou era eu. Acabou por a coisa se resolver e estou cá, graças a Deus, já nasceu uma Patrícia a seguir, para fazer companhia ao Guilherme com 5 anos Mas a Marisa, a partir do momento que eu soube que era um descolamento de placenta, eu estava, quando acordei da cirurgia, estava perfeitamente consciente de que a situação era muito, muito grave. Portanto, foram 10 horas... Mas o que é que lhe é dito? Você obviamente pergunta pela sua filha, é a primeira coisa que faz. Claro, não é? claro. Eu sabia que estava em situação de asfixia. Portanto, ela já não era oxigenada há algum tempo, desde o momento em que eu tive a descarga do descolamento da placenta até à altura em que ela de facto nasceu, desde as 8h05 da manhã às 9h38, é muito tempo em que ela não é oxigenada, portanto os danos cerebrais já eram de facto grandes. E depois os médicos foram muito atenciosos, a equipa da neonatologia, porque foi-nos dando conhecimento do que é que se estava a passar. A meio da tarde ela começou com algumas convulsões, tentaram algumas estratégias de reanimação, mas quer dizer, o enquadramento já era por si muito, muito mau. Portanto, às 8 da noite ela acabou por falecer. E como é que se vive esse momento? É terrível. É uma situação de incredulidade. Tipo, ainda ontem, desde que acordei, revivi tipo uma curta-metragem que durou as horas que duraram o meu dia há 3 anos atrás. Porque apesar da menina ter só 10 horas de vida, o que é certo é que há uma vida a partir do momento em que ela é gerada, não é? Portanto, a partir do momento em que começa a conversar com a sua barriga, em que começa a senti-la, não é? A partir do momento em que sabemos que estamos grávidos, não é? Tanto eu, como a família, como o meu marido, o meu filho mais velho, que acompanhou toda a gravidez, aquilo também foi um choque imenso. Mas pode ser mais complicado de gerir quando a gravidez já está mesmo no fim. É sempre perder um filho, mas deve ser mais complicado para quem perde um filho com 10 semanas de gestação ou para quem perde um filho às 39, ou não se consegue fazer essa diferença? Tudo se pode relativizar. Repare que os abortos espontâneos, que são os abortos em início de gravidez, acontecem com mais frequência. Pronto, os abortos em fim de termo não são tão frequentes. Até há mães que se defendem, por exemplo, estão grávidas, mas durante os 2, 3 primeiros meses não querem muito partilhar a notícia, não vá alguma coisa acontecer de mal, não é? Exatamente. Por alguma razão as mulheres também se defendem, não é? Depois, o problema aqui, quando há uma nova gravidez, o patamar de quando houve um incidente no passado, numa experiência passada, é passar aquela barreira. Ai, o meu foi às 8 semanas, é terrível. A partir das 8 semanas já estão relaxadas. Uma gravidez futura, no meu caso, há de ser sempre até ao fim, até ter o bebê nos braços, porque são 9 meses de uma angústia e de uma ansiedade tremenda que é preciso saber gerir, controlar e ter um apoio social e familiar que nos ajude nessa tarefa. Acha que se não tivesse procurado apoio na Artemis, hoje estaria, ainda que passados 3 anos, a falar connosco desta forma? A falar aqui não.
mas possivelmente a falar com amigos, colegas de trabalho, que tiveram um papel extremamente importante também. E com familiares, sim. Já vamos tentar perceber o que é que esta muito associação difícil. a ajudou. Sim. Porque a Manuela é fundadora da Artemis e justamente a Manuela passa, não sei se sentiu necessidade de fundar a Artemis na sequência de duas perdas. Foi. Porque perdeu 2 filhos. Foi. Eu perdi 2 bebés num curto espaço de tempo, 6 meses. Ainda não estava recuperada da primeira perda quando tive que enfrentar a segunda. Nesta altura da minha vida, eu tentei exaustivamente procurar apoio e fui à procura de algumas associações que não encontrava. Encontrava associações muito vastas, apoio psicológico, por exemplo, mas solteiras. Mas não para o caso específico. Não para o caso específico da perda. Outro problema que eu enfrentei também muito sozinha foi a falta de informação e apoio hospitalar, porque os momentos que eu vivi da minha perda foram muito difíceis. Ninguém se dirigia a mim enquanto mãe. Portanto, eu era um número naquele hospital. Portanto, mais uma mulher que perdeu um bebê, portanto, vamos tratar do físico, não do emocional nem do psicológico. E apesar de, quando eu dei entrada no hospital, já sabia que o meu filho estava, ou filha estava desvitalizado, eu carregava. É um misto de emoções muito contraditórias. Eu carregava. Quando saio, era mãe. E quando saio vazia. Portanto, não trazia nada. Né? Trazia o meu saco da roupa sem mais nada. Entra cheia, sai vazia. Exatamente. Mesmo sabendo que o meu filho estava desvitalizado. E entra cheia de vida, sim, sai vazia. Sim. Saio sozinha, portanto, nem uma palavra de carinho. Eu tive uma experiência muito má nesse aspecto, a nível hospitalar. E quando saio, venho sozinha e à procura de uma luz, não é? Eu tenho que encontrar um apoio. Não encontrou esse apoio, essa luz na família? Sim, a família ou a sempre família também presente. sabe lidar com a situação, porque também está a sofrer. Vive o mesmo, não é? Primeiro, a família não sabe como ajudar. Esta é a verdade. E também está a sofrer, por exemplo, E sofre. o marido, o pai da criança, por exemplo. Muito. E às vezes... Ainda por cima sofre de outra maneira, porque muitas vezes os homens não conseguem...